Mais uma lesão e Neymar deve ficar muito tempo fora novamente. É isso aí, cara. Inacreditável. Vou trazer para vocês aqui o corte da reportagem. E Neymar deve ficar mais ou menos de 4 a 6 semanas, se não me falha a memória, fora novamente do Santos. Ele praticamente fica mais fora do que joga. Você vai ver todos esses detalhes aqui. O que isso pode influenciar a cobertura total do Santos. Agora você vai ver nesse vídeo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fabrício, do canal Fabrício na Área. Trago análises táticas de algumas partidas e também programas esportivos de assuntos importantes como esse aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de acompanhar o futebol, tá com o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada e bora ver o que tá acontecendo com o Neymar, quanto tempo ele vai ficar fora e muito mais. O Santos confirmou nessa noite, na noite dessa sexta-feira, a nova lesão muscular sofrida por Neymar. Segundo o clube, o problema do astro agora é um músculo semimembranoso da coxa esquerda. A lesão antiga na mesma perna ocorreu em outro músculo e não sofreu influência. Ou seja, não é a mesma, segundo o Peixe. O Peixe não divulgou o prazo, mas, segundo apurou a ESPN, o Pedro Ivo Almeida, que assina a matéria, prazo de 4 a 6 semanas. Estamos falando de um mês e meio. Isso no futebol, no futebol, existe eu não sou médico, mas eu conheci muitos médicos especialistas e tive a honra de trabalhar com alguns médicos de muita qualidade, né, como o Dr. Paruca, lá no Figueirense, com o Dr. Joaquim Grava, o Marco Aurélio Cunha. Eu vou citar aqui o nome de muita gente, então vou ficar só nesses aqui. São professores universitários, são formadores de outros médicos. No futebol não tem. Contratura, 3 semanas. Distensão, 30 a 40 dias. Distensão um pouco mais grave, que é a distensão com o rompimento de fibra. No mínimo 60 dias. E é o que vai se enquadrar o Neymar. Se ele tiver 40 dias de recuperação, ele vai ter que ter pelo menos uns 20 dias para poder ter a sua volta ao futebol, porque tem a recuperação, tem a fibrose, que é a formação das fibras que protegem o músculo, e aí tudo que a gente... Então, é isso que vai ser visto. Uma absoluta pena para o Santos Futebol Clube. Para o Santos foi uma pena para o Santos, uma pena para o Neymar ter uma lesão na mesma perna que ele teve da última vez, na perna esquerda, na face posterior da perna esquerda. É o posterior, né? É o posterior. É o posterior, da face posterior da perna esquerda. E eu espero a recuperação do Neymar. O Neymar faz bem para o Santos. O Santos está baseado, está ancorado em tudo que o Neymar possa fazer por ele. Pascoal, o sentimento é a da repetição de um ciclo que não se quebra. Vai quebrar... A expressão é ruim, já que a gente está falando de lesão, mas eu estou falando desse círculo vicioso. Vai quebrar? Ou a vida do Neymar virou isso? Eu conversei com um amigo médico que me disse o seguinte: é absolutamente normal jogador que passa tanto tempo em inatividade, como o Neymar ficou 1 ano para se recuperar de uma lesão no joelho, quando ele volta, ele terá lesão. Geralmente a lesão é na panturrilha, porque é o esforço do jogador. Para o Neymar foi na face posterior da coxa. Essas lesões são normais, segundo um grande especialista me disse ainda hoje. E fico com a impressão de que agora o Neymar, para se recuperar, o Neymar tem que... acho que algumas coisas o Zé falou ontem e eu concordo com ele. O Neymar tem 33 anos. Se ele tivesse 17, a recuperação dele seria uma. Hoje, a recuperação dele é outra. Para se recuperar plenamente, ele vai ter que usar uma palavra que muitas vezes no futebol ela não é aplicada: dedicação ao tratamento. Se tiver que tratar 3, 4 vezes por dia, tem que fazer o tratamento. Se poupar, é tratamento. Descansar é tratamento. Repousar a perna, repousar o corpo é tratamento. Tudo é tratamento. Tem que saber que esse fator de doação, essa doação dele para a recuperação, ele é muito importante. Tem que ser integral, né? Sabe qual é o problema? 4 a 6 semanas, né? Digamos que ele... Vai chegar ao fim do prazo do contrato. É isso, ele fica 6 semanas porque tem recuperação, recondicionamento, etc, né? Ele voltaria na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e só teria 2 jogos nesse contrato atual. Ou seja, ele está vivendo exatamente o que ele viveu no Al Hilal. Proporcionalmente falando. Foi um contrato maior, mas também pouquíssimos jogos em campo, né? Nos últimos 2 anos.
Então, a gente está falando de um cara que jogou ali trechos do Campeonato Paulista, poucos Jogou minutos do 7 Campeonato partidas no Brasileiro. Paulista e mais 2 agora na volta, é isso? 9? 9 jogos, teria 11 se ele retornar e jogar os 2 jogos. Né? Os 2 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. A intenção, muito pouco. se a intenção era voltar ao futebol para conseguir um espaço no futebol europeu e retornar à seleção brasileira, essa ida para o futebol europeu está interrompida, né? Por conta das lesões e essa nova lesão que vai tirá-lo, muito possivelmente, dessa perspectiva de ser um jogador a ser observado pelo futebol europeu. Então, eu entendo que a renovação de contrato do Neymar com o Santos é o mais viável nesse instante, né? Para ele dar sequência à carreira dele. Mas, como o Zé disse ontem, a dedicação é uma parte importante para um jogador de futebol. Você teve lesão desse tamanho aí, Zé? Não? Tive. Final de carreira, por incrível que pareça. Final de carreira. Estava tendo alguns problemas, e aí eu posso falar um pouco, meu exemplo, estava tendo alguns problemas fora do âmbito do futebol, alguns problemas que eu não conseguia ficar mais tranquilo, né? E aí eu tive muitos problemas musculares, porque eu voltava a jogar e sentia, E aí acabava rompendo, né? É mais ou menos aquele pano velho que você... Vai dando aquela desfiadinha? Você costura de novo, aí vai lá, você E faz o... escolhe de novo, E aí é necessário repouso, ficar em casa, esquecer os problemas da vida, vamos dizer assim, se concentrar no exterior e se concentrar naquilo que você precisa fazer, porque você ainda é um jogador de futebol. Né? Então, assim, tem que esquecer algumas coisas. Sim. Não sei se nesse caso, por conta do Neymar, por conta da vida que ele tem agitada fora, por causa dos compromissos, dessas coisas, isso não pode ser um dos motivos que ele não consiga se recuperar sempre. Né? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Na vida você tem que fazer algumas exceções em determinados momentos. Ou me machuquei, peraí, deixa eu fazer uma análise. Senta, chama os profissionais, todos os profissionais que pertencem ao staff dele, o que nós fizemos nesse período todo, para que em quanto tempo, né, o Elton falou aqui? 6 semanas. Eu tenho 6 semanas, mas quantas lesões eu tive nos últimos meses? Como foram causadas essas lesões? O que eu fiz durante esse tempo de recuperação que não deu certo? Porque se eu voltei e machuquei, é porque alguma coisa não deu certo. Então qual foi? Qual o exame? O que eu preciso fazer para não se repetir? E todas as musculares, né, Zé? Porque ele teve problema no metatarso, que a gente sabe que ali é pancada. Né? Então, a maioria das lesões musculares, né? Não, tem um lado, tem muito isso. Tem um lado emocional. Como é que funciona, por exemplo, como ele lidar com as redes sociais. Eu tô tentando pegar o todo, vai. As redes sociais, as críticas, porque da mesma forma que tem muita gente que gosta do Neymar, tem muita gente que não gosta. Como é que ele lidar com isso? Tem que repouso. Da Kings League, né? Que ele tem, que ele vai, que ele é presidente. Dá um tempinho. A Kings League você vai ter pro resto da vida. Entendeu? Agora, por enquanto, eu sou jogador de futebol. A minha prioridade é o Santos. Eu vou me tratar. Vem cá, vamos dormir cedo, vamos ficar em casa, gosta da família, tem os filhos, curte os filhos, entendeu? Sim. Fica em casa ali. E depois quando parar de jogar, aí vai em 150 mil Kings League, vai em 350 eventos, e aí faz o que você quiser, sem nenhum problema. Outro dia apareceu para mim um algoritmo, às vezes acerta, né? Mandou um corte do Ronaldo Fenômeno falando da fisioterapia dele. Cara, o depoimento dele dói de ouvir. Eu mandei pra dona Maria Helena, porque ela é eu tô te falando. Ele falando da roldana que ele tinha que puxar pra dobrar 1 grau por dia do joelho. Eu peguei o Ronaldo, eu convivi com o Ronaldo antes da lesão, e antes da lesão ele trabalhava demais com o filé, pra justamente poder jogar. Mas ele abria mão de determinadas situações. Ele treinava de manhã, ia pro hotel, no Hotel Brum, que tinha em Milão, fazia o tratamento com o filé, descansava, ia para casa, almoçava, treinava de novo, voltava pro hotel para fazer a sequência de fisioterapia. Entendeu? Para poder suportar, para poder jogar. Sim. Então, assim, mesmo assim, nós vimos que depois não conseguiu, porque teve a lesão na patelar. O futebol hoje não tem como, você tem que ser atleta. Você tem que ser atleta. E hoje, para você ser atleta, você tem que abrir mão de determinadas coisas. Né? O Neymar tem que abrir mão de determinadas coisas por um período. Como eu falei, ele é novo, ele tem 33 anos, ele pode recuperar bem, ele pode voltar a jogar da maneira que todos nós esperamos que ele volte a jogar, entendeu? Abre mão um pouquinho
dessas coisas extra-campo, se concentra na recuperação. Tem uma Copa do Mundo aí, talvez se ele puder jogar, se ele conseguir se recuperar, ele vai ser importante, talvez não como o Neymar de antigamente, mas de outras maneiras para poder ajudar a seleção brasileira, porque eu acho que ele é o último grande jogador que nós temos. Concordo contigo. Que podem dialogar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo. Esse Olimpo, né? Entendeu? Assim, abre mão um pouquinho, não vai morrer, até porque ele é jovem, ele vai ter dos 35, vai parar quantos anos, Pascoal? Será? 35, 36, sei lá, a gente não sabe. Mas fazendo uma projeção, que pare com 40. Bom, ele vai ter mais 35 anos para poder viver o fino, né? Pessoal, a vida do Neymar não tá fácil depois que ele voltou pro Santos, na verdade, já há um tempo, desde que ele jogava no Al Hilal, e ele vai ficar mais um tempo fora aí, pelo menos um mês fora do Santos, afastado das partidas principais, vai se recuperar, vai treinar a parte, até fazer todo aquele processo para voltar, pessoal. Não tá fácil a vida do Neymar, que sonha ainda em jogar a Copa do Mundo de 2026 para tentar ajudar o Brasil. Sabemos que, tecnicamente, ele é muito acima dos outros jogadores, mas, infelizmente, algumas coisas na vida dele influenciam muito a sua carreira, o seu desempenho dentro de campo. E o que mostra é que o Neymar tem uma predisposição enorme também para lesões. A idade também já não ajuda, já está com a idade um pouco avançada, e isso vem acontecendo e prejudica muito, muito o Santos, porque quando o Neymar está em campo 100%, é outro time, nós não podemos contestar a habilidade dele. Essas foram as informações do Santos, do Neymar. Infelizmente, essa notícia é triste, ele fica de fora mais um tempo. Para quem é amante do futebol, gosta de ver o Neymar em campo. Infelizmente, essa notícia caiu como um balde de água fria, principalmente por torcedor santista. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, taca o dedo no like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos desses de futebol, análise táticas de partidas e conteúdos como esses importantes do mundo do futebol. Valeu, tamo junto, eu sou o Fabrício na área e trago conteúdo aqui todo dia.